Já estamos com a Bíblia, a Palavra de Deus aberta aí no último livro do Novo Testamento, livro de Apocalipse. E nós vamos hoje iniciar uma série de mensagens nas 7 igrejas da Ásia, ou nas 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, conhecida como as 7 igrejas do Apocalipse. Com a graça de Deus, esperamos que nós possamos aprender grandes lições aqui com estas recomendações, exortações, repreensões e elogios do próprio Jesus a cada uma dessas igrejas, congregações locais, que representam todas as igrejas ao longo da história. E assim como nós também. Sem dúvida, nós iremos nos identificar com uma congregação local ou outra, ou talvez com todas. Mas nós veremos isso à medida que nós vamos expondo. Iniciaremos essa série, tamanha importância e relevância e a aplicabilidade universal dela. Esse livro aqui, geralmente, ele é muito pouco lido. Algumas pessoas até têm medo de ler, eu já ouvi isso. Eu não vou ler porque eu tenho medo, é o livro de Apocalipse, né? Mas é o livro da revelação, esse livro fala da vitória de Jesus Cristo. Você deveria ler, deveria amar lê-lo, porque ele fala exatamente do triunfo de Cristo. Ele é um livro extremamente importante para a vida do cristão. Nós não faremos uma exposição de todo o livro, nós faremos uma exposição dos capítulos 1, 2 e 3, que diz respeito às 7 cartas enviadas às 7 igrejas do primeiro século. Ele diz aí, capítulo 1, você vê, antes de nós iniciarmos o capítulo 2, hoje nós iniciaremos pela igreja de Éfeso, capítulo 2, dos versos 1 a 7. Logo faremos a leitura, que é a primeira carta à primeira igreja. Capítulo 1 diz aí, o livro é a revelação ou apocalipse de Jesus Cristo, verso 1. Onde Cristo é descrito, nós lemos aqui como o Filho do Homem que é glorificado. Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu, que foi morto, mas que reviveu, que é o único digno de abrir o livro, desatar os selos, o noivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem uma série de atributos a Cristo aqui. Esse é um livro que ele é lido por várias vertentes, eu diria equivocadamente, porque ele é lido linear, como se um capítulo tivesse que ser assim, o 2 vem logo depois do 1, o 3 logo depois do 2, e lido literalmente na sequência, de maneira linear. Mas a estrutura desse livro, você pode dar sequência na leitura depois, ele é um livro que ele é dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Essa é a forma com que o livro se apresenta a nós. 7 divisões paralelas, mas progressivas, onde a verdade de Deus vai sendo revelada um pouco mais, mas em todas as 7 partes é a mesma história anunciada. A história que começa da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de o milênio. O milênio. Eu sei que já abriu uma margem aqui para um monte de dúvida, né? Mas é só para você ter uma base do que nós estamos dizendo. Nesses 2 meses, então, estudaremos os 3 primeiros capítulos, as 7 igrejas, ou 7 candeeiros aqui. Nós já encontramos o tema central no verso 7 do capítulo 1, de todo o livro. A segunda vinda de Cristo, destaque está aí. Ele é aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Essa é a descrita a segunda vinda de Cristo. Em cada sessão paralela, progressiva, você vai ver isso. Uma descrição da segunda vinda de Cristo e do juízo, em cada uma delas. Deixa eu dizer algo aqui importante antes de nós entrarmos no texto. Uma introdução para entender a que ponto nós estamos. No primeiro século, a igreja ela continuava mantendo uma esperança na promessa de Jesus Cristo. Cristo havia prometido, após a sua ressurreição, e antes da sua ressurreição, ele havia ressuscitado e prometido voltar, retornar.
Já na segunda metade do primeiro século, algumas questões começaram a marcar mais a vida da igreja. Depois da década de 60. Houve primeiro, eu resumiria em duas coisas importantes. Primeiro, houve uma intensidade, uma intensificação nas perseguições aos cristãos, a partir do imperador Nero. Os cristãos foram muito perseguidos. No início, os próprios judeus perseguiam os cristãos, depois, os judeus agiam como delatores dos cristãos às autoridades romanas, dizendo que os cristãos, eles adoravam outro senhor a não ser o César. E depois os próprios romanos começaram a perseguir os próprios cristãos. Então, esses são problemas externos de perseguição. O segundo grande problema, já na segunda metade do primeiro século, a igreja começou a sofrer com problemas internos. Duas coisas básicas, ou três coisas básicas. Primeiro, com o problema do pecado. A questão da proximidade com o pecado, talvez com o antinomianismo ou com a libertinagem. A igreja começou a batalhar contra o pecado internamente. Segundo problema, contra a presença de falsos mestres, falsos ensinos e doutrinas heréticas. Boa parte da literatura do Novo Testamento, você observa isso. Nós já expomos algumas aqui. E terceiro problema interno é a apatia espiritual. Aquele esfriamento, a apatia mesmo, a falta de entusiasmo espiritual. Isso você observa, e você observa aqui, nas 7 cartas, todos esses problemas agrupados. Aqui. Essas igrejas, nesse período final do primeiro século, precisavam ser corrigidas, exortadas, instruídas, e por isso que nós tiraremos lições aqui. O que é que aconteceu? Após o reinado de Cláudio, o imperador Cláudio, do ano 41 ao ano 54, o imperador Nero assume o seu lugar como o governante supremo de Roma. Ele reina de 54, depois de Cristo, ao ano 68. Em seu reinado, Nero ele é conhecido como um dos mais sanguinários imperadores de Roma. Nero mandou matar a sua família. Mãe, irmãos, ele mandou assassinar. O que sobraria para os apóstolos, para os discípulos de Cristo? Nero, em 64, 10 anos depois do seu reinado, ele mandou pôr fogo em Roma, subiu ao alto de uma colina e ficou assistindo a cidade queimar. Ficou assistindo. Bairros queimando em Roma. Só que havia bairros que haviam cristãos e judeus que moravam, que não foram totalmente afetados por aquela queima. E a chance de Nero de pôr a culpa nos cristãos. Que eles haviam posto fogo em Roma. E todos acreditaram, eles já eram vistos como maus cidadãos. Então começou a grande primeira perseguição aos cristãos. Muitos foram mortos, foram torturados impiedosamente. A história registra que faltou madeira para construir cruzes, para crucificar os cristãos, onde eles eram amarrados, queimados vivos para iluminar as praças e os bairros de Roma. Isso que Nero fez. Paulo e Pedro foram executados 3 anos depois, talvez 4, 67 ou 68. Paulo foi decapitado na Via Ápia. E a tradição fala a respeito de Pedro, nós não temos como provar. No ano seguinte, 68, após ser deposto pelo Senado romano, Nero, ele se suicidou, tirou a sua própria vida. 2 anos depois, no reinado de Vespasiano, general Tito invade Jerusalém, destrói o templo, ele sufoca uma rebelião ocorrida pelos judeus no ano 66, e muitos foram dispersos. Ali ocorre a dispersão judaica no ano 70, mas ali é inaugurado o Coliseu, e ali milhares de cristãos foram mortos, executados por Vespasiano nesse período. 11 anos depois, no ano 81, Tito Flávios Domiciano, que é o imperador desse período aqui, ele assume o poder. Em 81 ele reina até 96 depois de Cristo. Ele é tão
severo quanto Nero. Alguns até na história dizem que ele é o sucessor de Nero, ou o segundo Nero. Fontes do segundo século afirmam que João pastoreava em Éfeso, o apóstolo João, já está pastoreando em Éfeso, a capital, ministrando por toda a igreja da Ásia do ano 70 ao ano 100, que foi o último apóstolo, o único a não ser martirizado, o apóstolo João. Durante esse período, Domiciano intensificou cruelmente a perseguição aos cristãos. Cruelmente perseguidos, mortos e executados. Esse imperador tirou João, que pastoreava Éfeso, tirou João de lá e o exilou numa ilha em Patmos, uma pequena ilha do mar Egeu, na costa da Ásia Menor, talvez uns 90 quilômetros de Éfeso. A ilha em Patmos está aí no verso 9 do capítulo 1. A ilha em Patmos era uma colônia penal, onde eles colocavam os prisioneiros, deixavam aprisionados lá, e para lá ele deporta João. A razão está no capítulo 1, verso 9. Diz aí, por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. Ele deixa João lá. De lá, João escreve o livro escreve Apocalipse, que é dos versos 1 e 2. Diz aí, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, motivo pelo qual ele foi preso. Nessa prisão, nessa ilha no mar Egeu. Versos 10 e 11 nos diz o que aconteceu. João diz, eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele estava no dia do Senhor, era um domingo. Você já vê que o Novo Testamento já identifica o dia do Senhor não mais como sábado, mas como o domingo, que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Ele estava no domingo, e aí ele diz que o Espírito concedeu. Achei-me em espírito no dia do Senhor. É uma linguagem para dizer que o Espírito lhe concedeu uma visão. Eu achei-me em espírito, o levou em espírito a contemplar as coisas, as verdades espirituais, as realidades espirituais na presença de Deus. Ele diz isso aí. Ele diz no verso 11, antes, os versos 12 a 18, João relata o que ele viu. No verso 17 tem a sua reação que nós vimos aqui. Ele vê Jesus Cristo glorificado, dos versos 12 a 18. Jesus Cristo aparece a ele e lhe dá uma missão. Está no verso 11 e no verso 19 a missão. Nós já lemos na liturgia a aparição, essa maneira com que Cristo se apresenta a ele, como um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, na sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como bronze polido. Tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João olha para trás e Cristo dá a missão para ele, dizendo, o que vês, verso 11, escreve num livro e manda a 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E verso 19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois e as que hão de acontecer depois dessas. Uma referência a presente, passado, presente e futuro. Essa é a missão que Jesus dá a João. Cada igreja receberia uma cópia do livro e uma mensagem individual de Cristo a elas. Então, o livro de Apocalipse é então a mensagem de Jesus, endereçada por intermédio de João, o apóstolo, às 7 igrejas que estavam na região da província romana da Ásia Menor. Está no capítulo 1, no verso 4. As 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, que hoje você pode identificar como a atual Turquia, ou mais a sudoeste da Turquia.
Essas igrejas localizavam-se numa região de uns 80 quilômetros quadrados. Você vê assim, começando do sudoeste, o ponteiro do relógio, fazendo assim, uma espécie de um oval, assim, né? No mapa, dá uma olhadinha no mapa. Foram plantadas pelo apóstolo Paulo, por volta de 53, na terceira viagem missionária, Paulo plantou a igreja em Éfeso, com muito trabalho. A cidade se tornou então o ponto de partida para a plantação para todas essas igrejas ao redor, na província da Ásia Menor. Éfeso era a principal, a capital, o centro do protestantismo, por assim dizer, e Paulo utiliza como base missionária. Talvez era uma das maiores cidades do império, perdendo para Roma, que era a capital, para Alexandria do Egito, e talvez com Antioquia, mas era a terceira ou quarta maior cidade do império, talvez com mais de 200 mil habitantes, o que para a época já é bastante população. Hoje, né, é maior que Bento, muito maior que Bento, né? Bento Gonçalves. Provavelmente essas igrejas aqui foram fundadas durante esse período ou um pouco depois. Você percebe que da prisão, Paulo escreve, a primeira prisão dele em Roma, do ano 60 a 62, Paulo escreve aos Efésios e escreve aos Colossenses. E é interessante que no capítulo 4, verso 16 de Colossenses, Paulo dá uma ordem, que a carta aos Colossenses era para ser lida aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia, e a carta aos Laodicenses era para ser lida em Colossos. Está no capítulo 4, verso 16, aos Colossenses. Então, logo nesse período aqui que as igrejas foram fundadas. E após dar a missão, dos versos 11 a 19, depois que Cristo aparece a João, Jesus explica a João o significado daqueles símbolos no verso 20, que ele diz aí, os 7 candeeiros são as 7 igrejas que estão na Ásia, e no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem, é o Cristo glorificado no meio das igrejas. Cristo está glorificado no meio do povo de Deus, assim como Cristo está no nosso meio nessa manhã. Cristo está no meio da igreja. E as 7 estrelas que estão na sua mão direita, são os 7 anjos das 7 igrejas. A palavra anjo, angelos, no Novo Testamento grega, é para mensageiro. Tá? Então, isso é o que nós vimos no capítulo 1. Você tem características aqui que nós perceberemos. Cada uma das cartas contém um verso introdutório, você vai ver, que é tirado de uma descrição de Jesus, registrada por João. Ou seja, cada uma das 7 igrejas ela apresenta aqui um aspecto diferente da aparência de Jesus. Segundo, todas as igrejas nós vemos Cristo afirmando, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço você. Você quer ver aí? Capítulo 2, verso 2, eu conheço. Verso 9, a Esmirna, eu conheço. Verso 13, a Pérgamo, eu conheço. Verso 19, a Tiatira, conheço. Capítulo 3, verso 1, conheço. Verso 8, a Filadélfia, conheço. E verso 15, a Laodiceia, eu conheço. Jesus está no meio da igreja, ele está dizendo, eu conheço você. Eu conheço. Os meus olhos são como chamas de fogo. Você não pode esconder nada dele. Eu conheço você. E terceiro, as 7 igrejas são representativas. Desculpe, deixa eu corrigir aqui. Essas 7 igrejas, elas não são 7 estágios da história da igreja. Talvez alguns não entendam o que eu estou dizendo, mas alguns afirmam isso. Não são 7 eras da história da igreja que representam isso. Não é isso aqui. Mas são 7 igrejas locais que representam toda a igreja, de modo que essas cartas, elas podem ser aplicadas a todas as igrejas em todas as eras. A igreja verdadeira, independente da denominação que você pode estar fazendo a leitura hoje. Algumas mais puras, outras menos puras. Mas todas essas igrejas aqui são igrejas verdadeiras. É desse pressuposto que nós estamos partindo. Ok? Então você vai perceber uma estrutura aqui que nós veremos a partir de hoje. A estrutura
é essa aqui, e vamos entrar no capítulo 2. Primeiro, é o endereçamento da carta a uma das igrejas, você vai ver em todas elas. Segundo, um aspecto da descrição de Jesus glorificado do capítulo 1. Terceiro, uma avaliação da igreja, Jesus diz, eu conheço. Quarto, elogios. Quinto, repreensões, exceto para 2. Sexto, uma palavra de exortação e arrependimento e uma ameaça. Sétimo, a ordem de ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E 8, uma promessa. Essa estrutura você encontra em todas as 7 cartas. Vamos para a igreja de Éfeso, então, perceber essa estrutura nessa manhã. Era necessária essa introdução para que nós entendamos onde nós estamos. Primeiro ponto, então, o endereçamento da carta ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Nós já vimos algumas vezes. Éfeso era a capital da província da Ásia, uma das maiores cidades do império, já mencionei isso aqui. Enorme, conhecida por feitiçaria, artes mágicas. Foi descoberta aqui na década de 50, numa caverna aqui no Egito, esqueci o nome agora, pergaminhos contendo até livros de feitiçaria. Foi descoberto muita pergaminho de gnóstico, né, na década de 50. Pergaminho de arte mágica e feitiçaria que havia na cidade da época. Houve um grande avivamento lá. Tinha um templo com a deusa Ártemis, ou Diana para os romanos, deusa da guerra, da fertilidade. Muito zelo, adorada pelos efésios. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo plantou a igreja lá e houve um grande avivamento naquela cidade. Para você ter uma ideia, havia um teatro lá que cabia 24 mil pessoas. Numa cidade com 200 mil habitantes ou mais, talvez 300 mil pessoas naquela cidade. Paulo planta ela ele dá uma passadinha na segunda viagem missionária, Atos 18. Quando ele sai, ele deixa Priscila e Áquila lá. Depois ele volta no capítulo 19, na terceira viagem missionária, e planta lá. Fica 3 anos investindo em Éfeso e utiliza Éfeso como sua base missionária para um centro missionário para o restante da província da Ásia. Na época de João, no ano 89 a 90, Éfeso construiu um templo, o templo de Sebastói, para propagar a religião imperial, administrada por sacerdotes ou por adoradores, administradores para adorar o imperador. Os oficiais romanos obrigavam o povo a dizer, César é o Senhor. Tinha que queimar incenso a César e dizer do imperador Domiciano, que era o imperador da época, César é o Senhor. Impensável aos cristãos. Eles diziam, Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Por isso eles foram muito perseguidos. Durante os primeiros anos da década de 90, de Domiciano, a perseguição em Éfeso, a perseguição sobre a igreja aumentou devido a esse culto. E João foi banido para a ilha de Patmos por isso. E ele é instruído aqui a escrever essa carta ao mensageiro da igreja local de Éfeso, que é a igreja mãe. Por isso que ele diz, é a primeira igreja utilizada aqui. É a igreja mãe de todas as igrejas. O aspecto, segundo lugar, da descrição da aparição de Jesus, diz aí no verso 1 ainda, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. O paralelo da aparência está no verso 13 e no verso 16. Cristo é identificado de 2 maneiras aqui. Aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas. Não sabemos ao certo, esses representantes se referem-se a anjos, literalmente anjos, a palavra para mensageiro, ou a pastores, que também são mensageiros da igreja. É incomum encontrar o termo anjo a pastor no Novo Testamento. É muito incomum. Geralmente é a anjos mesmo. Mas nós teríamos algumas dificuldades com isso, se fosse anjos mesmos. Por exemplo, as correções, as repreensões que estão aqui. Mas
é comumente dizer as duas são possíveis, ou são anjos mesmos, ou são pastores. De qualquer forma, o ponto é, Jesus conserva a igreja na sua mão, ele tem autoridade sobre ela, ele tem controle sobre ela. O termo conservar aqui é kraton, que é uma palavra que significa ele retém, ele segura, ele tem o controle dela. A igreja está sobre a sua proteção. A igreja está na mão dele. E ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, das 7 igrejas. Jesus anda no meio da igreja. Por isso que Jesus ele pode dar o diagnóstico. Ele tem o controle dela e ele enxerga tudo no meio dela, porque ele está no meio da igreja. Terceiro, a avaliação que ele faz da vida da igreja, na estrutura que nós mantemos aqui, do seu conhecimento. Veja o que ele diz aí. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. É uma declaração de reconhecimento do Senhor. Ele diz, eu sou onipotente, eu tenho a igreja nas minhas mãos, eu sou onipresente, eu estou em todas elas, as congregações locais, e eu sei tudo dela, eu sou onisciente. Eu conheço as tuas obras. Eu sei. Por isso que Jesus pode dar o diagnóstico preciso a respeito da real condição da igreja. Ele pode dar. As obras aqui são obras de maneira abrangente, mas porque é um elogio, ele vai entrar, particularmente são as obras boas, do aspecto positivo das obras aqui. Jesus conhece em detalhes e ele vai dar o diagnóstico agora, que é o quarto ponto aqui da nossa estrutura, que é o elogio. Veja no verso 2. O elogio, versos 2 e 3. Verso 2 ele diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Eu conheço vocês, eu conheço você, o teu labor, o teu trabalho árduo, o seu esforço. O que ele quer dizer com isso? Provavelmente pelo que está na sequência. Vai dizer na sequência que eles labutam contra homens maus, falsos apóstolos, e no verso 6 vai mencionar os nicolaítas. Então, eu conheço o trabalho de vocês, o esforço, o labor que vocês têm tido, que é uma pressão física, emocional e espiritual, no trabalho de luta contra isso. Eu conheço vocês e eu sei do labor de vocês. Segundo, assim como a perseverança de vocês, que é uma palavra que ela dá a ideia de capacidade de suportar pacientemente, firmemente frente à perseguição e morte. É uma palavra que é hipomenen, que elas têm esse significado de perseverança, é a firmeza, a resistência paciente e constante. É a perseverança dos santos. Aqui, particularmente por conta do contexto, é a perseverança em preservar a ortodoxia, a doutrina correta. Veja a estrutura. Eu conheço o teu labor. Ele vai falar dos homens maus, falsos apóstolos e nicolaítas. E eu conheço a tua perseverança em lutar, em preservar a doutrina correta. Por quê? Porque não podes tolerar homens maus. Eu conheço que você não tolera homens maus. Em Éfeso, os cristãos labutavam, perseveravam, mas não toleravam homens maus. Pessoas ímpias. Eles não faziam concessões. Assim, pessoas que impiedosamente praticam proposital e deliberadamente o mal e se recusam a arrepender-se. Quem são esses homens maus que a igreja não tolera? Pelo contexto, está na sequência de escrito. São os falsos apóstolos. Veja aí. E de que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Esses são os homens maus. Eu conheço o teu labor, o teu esforço e a tua perseverança, mesmo diante do sofrimento, particularmente diante do erro, da heresia, na preservação da ortodoxia. Você não tolerou os homens maus e puseste à prova os apóstolos e os acharam mentirosos. Nada novo, né?
Nada novo. Hoje no Brasil deve ter quase 15 mil apóstolos, se não mais. Pessoas que se autodenominam apóstolos. Já no primeiro século, os efésios tiveram que lidar com isso. Um grupo de pessoas que se infiltraram na igreja e advogavam para si, eles eram mestres itinerantes, e advogavam para si que eles eram apóstolos de Jesus Cristo. Se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo. Porém, eles vinham trazendo uma doutrina diferente daquela ensinada por Jesus e dos apóstolos. E os efésios colocaram em prova. E eles chegaram à conclusão: eles são mentirosos. Eles são impostores. Eles não são de Deus. Descobriram que eram falsos, mentirosos, e por isso eles são maus. É nesse sentido que eles são maus. Eles foram rejeitados pelos efésios, que não suportaram homens maus, mentirosos. Até hoje, como eu disse, né? Você tem gente advogando isso. Mas para você ser um apóstolo tem que ter uma identidade com 2000 anos no mínimo. Porque o requisito para ser apóstolo de Jesus Cristo, essa foi a escolha para a entrada de Matias no colégio apostólico em substituição de Judas, era ter visto Cristo ressurreto. Era ser testemunha da ressurreição de Cristo. Ter recebido revelações direto de Deus, ser inspirados por Deus e registrar Escritura. Ser infalível nesse sentido. Então, você não tem mais apóstolos hoje, como Paulo e os 12. Então, a igreja pôs a prova e disse: vocês são mentirosos. E Jesus disse: eu conheço. Isso que eu amo em vocês. Ó, muito bom. É isso aí mesmo. Sabe o que é interessante? Pegue um detalhe aqui no tempo, viagem na história. Na sua última viagem missionária, antes de ir a Jerusalém, nós estamos no ano 58. Paulo está indo a Jerusalém, ele passa em Mileto, e ele manda chamar os presbíteros em Éfeso, de Éfeso a Mileto, no ano 58. E Paulo diz assim em Atos 20 e 29, eu sei, ele está indo para Jerusalém, vai ser preso e vai ser enviado a Roma. Vai ficar 2 anos preso em Cesareia, de 58 a 60, chega em 60 em Roma e fica preso 2 anos. Mas Paulo diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, eu sei disso. 4 anos depois ele adverte Timóteo, Timóteo está pastoreando Éfeso. E Paulo, no capítulo 4, ele diz isso a Timóteo. Nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, darão ouvidos a ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Mas você, Timóteo, se aplique à leitura, ao ensino. Ensina a igreja e você preserva a igreja e a si mesmo. Depois ele escreve de novo na sua segunda carta, uns 4 ou 5 anos depois, no capítulo 3. Mais de 25 anos depois, a igreja de Éfeso se encontra obedecendo às ordens. Aconteceu exatamente o que Paulo havia dito a Timóteo. E Timóteo seguiu as orientações pastorais de Paulo. E possivelmente, agora nós temos frutos do labor pastoral de Timóteo. A igreja colocou os lobos vorazes à prova e acharam eles, diagnosticaram como mentirosos. E terceiro, diz aí, verso 3, mais um elogio, e tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. É quase uma repetição das palavras do verso anterior. Tens perseverança e suportaste, ocorre no verso anterior como tua perseverança. Não te deixaste esmorecer, ocorre no verso 2 como o teu labor. É a mesma conotação aqui. O ponto é que esmorecer, essa palavra ela significa desânimo, cansaço, causado após um longo período de esforço. E é isso que Jesus está elogiando. Você, apesar de tudo isso, vocês não se deixaram esmorecer após esse longo período de esforço, de tempo, que aqui é figuradamente utilizado como uma exaustão espiritual, resultante das lutas contra os falsos mestres, contra as perseguições, mas também eles terem triunfado sobre os hereges e privando a igreja deles, mantendo a igreja pura. Jesus disse, por causa do meu nome, vocês fizeram isso. Porque não é Domiciano César que é o Senhor, mas é Jesus que é o Senhor. Jesus disse, por causa do meu nome,
vocês foram perseguidos, mas não esmoreceram. Não esmoreceram. E tem o último elogio perdido no verso 6 aí, né? Tá depois. Veja aí no verso 6. Tens, contudo, a teu favor ainda, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Jesus já está deixando implícito que o cristão ele deve amar o que ele ama e também odiar o que Deus odeia. Certo? Não sabemos exatamente quem é esse grupo aqui. Nós sabemos, você vai ver no verso 15, que eles estavam perturbando Pérgamo também. Os nicolaítas. Alguns acham que era uma seita gnóstica. Um dos pais da igreja, e muitos pais, particularmente Irineu de Leão, tem um texto, ele identifica esse grupo como seguidores de Nicolau. Nicolau foi um daqueles diáconos ordenados em Atos capítulo 6, prosélito de Antioquia, e que depois, isso diz Irineu, não tem como provar isso, de maneira nenhuma como provar. E que ele depois abandonou a fé. E esses são seguidores desse diácono, os nicolaítas, não tem como provar. Ainda outros acham que o melhor ponto aqui é que ainda são um grupo adepto dos ensinos dos falsos apóstolos e do profeta pagão Balaão. A gente também não tem como provar, mas aparentemente os ensinos dos nicolaítas eram imorais, ensinavam a libertinagem, que é a graça de Deus dá liberdade para você pecar, o culto pagão, adorar nos cultos pagãos, onde envolvia prostituição, eles pervertiam a verdade e talvez eram idólatras. De qualquer forma, os efésios permaneceram fiéis à palavra de Deus, mantiveram a pureza doutrinária e Jesus elogia dizendo, vocês odeiam as obras deles e eu odeio também. Vocês odeiam e eu odeio também. E eu elogio vocês. Tenho, contudo, a favor de vocês isso. Então, conclusão do elogio é essa aqui, para fechar o pensamento. Essa é a conclusão. Jesus elogia a igreja de Éfeso por suas obras, pelo seu labor, sua perseverança, por não tolerar homens maus, por pôr à prova os que se infiltraram na igreja, se apresentando como apóstolos, denunciando eles como mentirosos, por sua perseverança em pacientemente suportar as provações e sofrimentos e a luta contra os falsos mestres por causa do nome de Jesus, sem desfalecer. E assim como eu, Jesus diz, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Essa é a igreja que Jesus está elogiando. E é isso que nós devemos fazer, amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Éfeso era uma igreja fiel doutrinariamente, provavelmente porque foi pastoreada por Paulo, por Timóteo. Ainda antes disso passou lá Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo e o apóstolo João. Então, eu creio que um pouquinho doutrinariamente tem que ser firme, né? Firme doutrinariamente, se tornou firme resistentemente contra a heresia, imoralidade e a perseguição, mesmo 3 décadas depois da sua plantação. Mas, como não há igreja infalível, Jesus tinha algo contra ela. Está no verso 4, é a repreensão. Jesus, ele diz, eu tenho porém contra ti. E agora eu estou indo contra você. E ele vai dizer o que é no verso 4. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você me diz assim, uma igreja como essa, ela abandonou o primeiro amor? Sim, foi Jesus que disse, não tem como não dizer, né? Foi Jesus que disse. Não significa que os efésios não amavam a Deus. O amor pela palavra identifica o amor que eles tinham por Deus. Pela palavra de Deus, pela ortodoxia. O amor aqui é qualificado como o primeiro. Esse é o adjetivo que é a entonação aqui, o primeiro, referindo-se a algo do início, algo do começo da caminhada, aquela intensidade desse amor. Ou seja, apesar da igreja ser doutrinariamente fiel, algo estava errado. Ela não tinha mais aquele entusiasmo que os crentes da primeira geração tinham por Cristo.
aquele amor por Cristo do início, não tinham mais. E é Cristo que está dizendo. Jesus, é possível. É possível. E esse é um cuidado que nós temos que ter. E eu me dirijo a calvinistas aqui, né? Crentes de linha histórica. Esse é um cuidado que nós temos que ter. É possível nós vivermos isso. Com o passar do tempo, as gerações, as décadas de perseguição, a igreja tornou-se talvez pela apatia, assim, apatia espiritual. Jesus ensinou sobre o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento, Jesus ensinou. É esse aqui. De maneira que a grande maioria dos estudiosos, uns vão achar que não é nesse sentido, mas eu vou explicar aqui. A grande maioria dos estudiosos entendem que o abandono desse primeiro amor é esse entusiasmo, é esse ardente e vigoroso amor para com Deus, que eles em algum momento no passado deixaram. Quando Paulo plantou a igreja, houve um grande avivamento naquela cidade. Mas agora, quase 4 décadas depois da plantação, pelas perseguições, a igreja parece que ela enrijeceu-se. Esse entusiasmo, esse fervor inicial, a intensidade do amor que os pais demonstraram, parece que foi abandonado. Talvez seja isso que Jesus esteja dizendo. Eles perderam esse amor que os pais demonstravam. O Kistemaker, o Simon Kistemaker, ele diz assim: seus filhos e netos lutavam contra a heresia, mas faltava-lhes o entusiasmo autêntico pelo Senhor. Talvez seja isso. Alguns entendem aqui que o ponto da repreensão de Éfeso é o seguinte: é que Éfeso era o grande centro missionário e cristão da época. O cristianismo havia se deslocado para lá. E ele era o grande centro de propagação do evangelho para aquele mundo. Mas ela abandonou isso com o passar das décadas. Essa tarefa de pregação e de propagação do evangelho. Éfeso havia abandonado isso, que era a principal missão: testemunhar Jesus ao mundo. E a perda então desse primeiro amor resultou em não mais em agirem como propagadores do evangelho ao mundo. Havia uma deficiência no esforço evangelístico. É nesse sentido que alguns entendem aqui. Na disposição de testemunhar de Jesus. Como diz o Bailey, ele diz, tem um comentarista que diz o seguinte: um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. Isso eles tinham perdido. Isso eles tinham perdido. Talvez se nós possamos unir as duas coisas aqui. Nesse sentido, nós vamos entender no 6º ponto aqui, numa palavra de arrependimento e de ameaça, que o contexto explica. O contexto explica. Veja aí, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. A referência às primeiras obras é esse primeiro amor a Cristo. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então você tem uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação ao arrependimento agora e ameaça. Se eles deveriam olhar para a sua condição anterior, das obras realizadas no passado, desse declínio do primeiro amor da igreja, e arrepender-se, o que é arrepender-se? A palavra aqui descreve uma mudança de mente, uma mudança de ideia que implica em mudança de comportamento. Eles deveriam olhar para trás, onde eles caíram, onde eles abandonaram o primeiro amor, e voltar, dar meia volta, mudar a mente, mudar o comportamento e voltar. Fazer isso, recuperar a postura de vida, o comportamento de antes, quando eles abandonaram o primeiro amor por Cristo. Jesus está exortando a igreja à devoção total a Ele, na sua condição espiritual. Se vocês não fizerem isso, arrependa-te e volte às primeiras obras, senão eu venho a você e eu removo o candeeiro do lugar. E o candeeiro é a igreja.
É a ameaça. Eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Caso não houver arrependimento ao chamado de Jesus, Jesus entraria com juízo, com julgamento aqui. Se aquela segunda proposta está correta, que tem a ver com a propagação do evangelho, deveria ser luz ao mundo, e que ela abandonou isso, a igreja de Éfeso, e não se arrependeu, e se ela não se arrepender e voltar a ser luz ao mundo, ele iria removê-la no sentido de que ele não usaria mais ela nessa missão. Essa é a opinião. Não é a maioria, eu creio que a primeira é mais simples. E ela explica melhor. Então, aqui o abandono do primeiro amor seria em relação a esse testemunho que se perdeu. Então, Deus não usaria mais a igreja como um instrumento em suas mãos. Como eu disse, esse primeiro amor aqui é mais simplesmente entendido nesse, não um mero sentimento, mas nessa devoção por Cristo, por isso que é amor que significa na Escritura, esse primeiro amor, esse entusiasmo, esse fervor espiritual, não no sentido pentecostal, como nós entendemos hoje, mas essa devoção por Cristo, uma vida dedicada a Cristo, totalmente dedicada a Deus, como do início. Se eles não se arrependessem e voltassem a esse amor inicial por Cristo, eles deixariam de ser igreja. O candelabro representa a igreja, que representa a luz. É nesse sentido aqui. E a igreja serve de luz ao mundo. Então, talvez na aplicação se entenda isso mesmo. Você não cumprirá mais essa função. Eu vou remover vocês, você não cumprirá mais essa função no mundo. De luz ao mundo. E o texto encerra com a ordem, no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa fórmula foi utilizada por Jesus no seu ministério terreno. E Jesus fala à igreja agora por meio do seu Espírito, por meio do Espírito, assim como hoje. E a carta é o registro da voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Onde é que está o registro? Na carta. É a Bíblia. E a promessa ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Promessa de vida eterna. Essa promessa é feita ao vencedor, revertendo a maldição do Éden. Vocês foram tirados do jardim e impedidos de ter acesso à árvore da vida. Ao vencedor irá comer, lá ao lado do meu Pai, a árvore da vida. Essa promessa é feita ao vencedor. Quem é o vencedor? A todo cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro. Queridos, o que a gente pode encerrar aqui? Eu queria encerrar com poucas palavras. Éfeso era uma igreja fiel e firme doutrinariamente, ortodoxa, com fidelidade confessional, pastoreada por Paulo, Timóteo e João. Se tornou firme, resistente contra heresias, contra a imoralidade, contra a perseguição, e era referência na Ásia Menor a todas as igrejas restantes. E isso é um elogio da parte do Senhor. Que Cristo mantenha a igreja assim. Que Cristo preserve a nossa vida assim. Fiéis à palavra de Deus, ortodoxamente, fiéis à doutrina, sem fazer concessões, não só na igreja, mas a vida de vocês. Não faça concessões. Algumas coisas são importantes, mas outras coisas são mais importantes. A igreja não é guiada pela vontade de um ou de outro. A igreja não é guiada pelo mundo. A igreja não é guiada por isso. Nós não abrimos mão de princípios, de valores eternos. Não abrimos mão da doutrina. Não interessa, não importa o que aconteça. A igreja segue firme doutrinariamente. E esse deve ser o zelo inicial da igreja. Firme ortodoxamente, doutrinariamente.
Todavia é possível, mesmo viver assim, não ser suficiente aos olhos de Cristo. Não ser suficiente. Cair na apatia espiritual, cair no marasmo espiritual, deixar o amor inicial, aquele entusiasmo por Cristo, aquele amor dedicado, a intensidade do amor dedicado a Deus. Isso a igreja não pode perder. E isso às vezes é a razão dos problemas. É a razão de muita coisa que acontece. Falta isso. Falta isso. Essa devoção, essa dedicação, esse amor por Cristo que nos impele a testemunhar dele ao mundo, a ser luz ao mundo, a propagar o Evangelho, a ser presente, a viver as coisas de Deus com mais intensidade. É isso que falta. Nós abrimos mão, às vezes, de qualquer coisa. Abrimos mão das coisas de Deus, às vezes, por qualquer coisa. Tudo parece, às vezes, mais importante. Jesus diz, eu conheço vocês. Eu conheço você. Eu conheço. Irmãos, não tem como. Cristo, Ele é o glorificado, o Senhor dos senhores que está no meio da igreja. Ele tudo vê. Ele vai lá no íntimo. Ele sabe as razões. Ele conhece as motivações. Eu e você podemos dizer o que nós quisermos. Nós temos que acreditar na palavra um do outro. Se você disser algo para mim, eu vou acreditar na sua palavra, sem dúvida. Mas Jesus diz, eu conheço você. E eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Que você abandonou o primeiro amor. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos aprender com os elogios, mas também com as repreensões do nosso Salvador.